Uma pergunta muito comum em monarquias, em governos onde você tem reis, era quem seria o herdeiro legítimo do trono. Existe até uma ciência que se dedica a estudar onde se dá a ordem de quem seria o herdeiro primeiro, filhos homens, filhos mulheres, tios, tias, parentes mais distantes. Muitos filmes lidam com esse tipo de questão, desde a amada Crônicas de Nárnia com o príncipe Caspian, ou a polêmica Game of Thrones com Daenerys e Jon Snow, e os vários debates sobre quem tem que assumir de fato o trono. O texto de hoje não é sobre reis, mas lida com quem deveria legitimamente assumir o cargo de sumo sacerdote para o povo de Deus. Quem era o legítimo mediador entre Deus e os homens? O centro do argumento de Hebreus 5, 1 a 10 é que Jesus não tentou tomar para si um sacerdócio de forma ilegítima, mas de que ele foi escolhido por Deus para isso, de que ele não era alguém tentando tomar um trono que não lhe pertencia, mas que ele era o legítimo herdeiro do trono, se pudéssemos dizer assim, do sumo sacerdócio sobre o povo de Deus. A gente vai ler Hebreus 5, 1 a 10, que fala exatamente sobre isso. Se você puder me acompanhar na leitura, assim diz a palavra de Deus. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviaram do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você." E em outro lugar também diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente pode dividir nosso texto, se nós quisermos, em dois grandes blocos. O primeiro bloco, do verso 1 a 4, nós lemos as qualificações do sumo sacerdote para o povo de Israel. Dos versos 5 a 10, então, nós lemos as qualificações de Cristo como nosso sumo sacerdote. Esse comparativo tem a função de convencer os leitores da carta aos Hebreus que Jesus era um sumo sacerdote legítimo. E porque Jesus cumpria os requisitos do sumo sacerdote, ele poderia ser considerado como tal. Essas comparações se dão numa estrutura espelhada. Imagina um espelho. Né? Você pega um livro, você coloca num espelho, você tem o texto da esquerda para a direita aqui, e no espelho o texto da direita para a esquerda. Você fica meio invertido para o outro lado. E você tem um negócio meio espelhado aqui nesse primeiro trecho de Hebreus 5, 1 a 10. Se você olhar com cuidado, por exemplo, o versículo 1 fala do ofício do sacerdote do Antigo Testamento, o ofício do antigo sumo sacerdote. O versículo 2 e 3 fala do sacrifício do antigo sumo sacerdote. E os versículos 5 a 6, no versículo 4, do chamado divino do antigo sumo sacerdote. Então, 1 a 4 fala do ministério do antigo sumo sacerdote, falando do ofício, do sacrifício e do chamado divino. E quando você começa a ler em diante, você vê isso se invertendo um pouco. Ele continua falando do chamado divino, agora do novo sumo sacerdote, do verso 5 e o verso 6, o ofício do novo sumo sacerdote, no verso 7, e o sacrifício do novo sumo sacerdote, do verso 8 ao verso 9. Então ele fala do antigo sumo sacerdote, quais eram esses três qualificativos, o ofício, o sacrifício e o chamado, e ele fala a mesma coisa sobre Jesus no seu ofício, no seu sacrifício e no seu chamado. O que a gente vai fazer hoje é olhar para essa
ideia, essas comparações entre o ofício, o sacrifício e o chamado do antigo sumo sacerdote e do novo sumo sacerdote. Quando os judeus, pessoas da literatura hebraica, usavam esse tipo de estrutura, de uma estrutura meio espelhada, de colocar as pontas de forma igual e um meio que traz um centro de argumento, eles queriam justamente dizer que o ponto, a comparação do meio, que vinha no meio dessa grande comparação espelhada, era o centro do argumento, era o centro da ideia que eles queriam passar. Então a gente entende que o centro da ideia aqui é justamente que Jesus não tentou tomar para si o sacerdócio de forma ilegítima, mas que foi o Senhor que o comissionou a esse sacerdócio. E ele usa os outros argumentos, os outros comparativos, para dar força a essa ideia central. O que ele quer dizer é, Jesus é um sacerdote legítimo. Jesus foi escolhido pelo Pai como o legítimo sumo sacerdote. E ele vai falar sobre outras coisas para dar peso para essa ideia. E a gente vai olhar para essas coisas diante disso. Então vamos começar com o primeiro comparativo, que é sobre o ofício do antigo sumo sacerdote e o ofício do novo sumo sacerdote, comparando o versículo 1 com o versículo 7. Se você quiser anotar, para facilitar a sua vida, você vai ver isso. No versículo 1, a gente tem a descrição do antigo ofício do sumo sacerdote. Começa dizendo, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. O texto fala, então, aqui, que o antigo sacerdote era escolhido como um ser humano. Se você ler, por exemplo, no Antigo Testamento, em Êxodo 28 ou em Números 8, você vai ler que os sacerdotes deveriam sair do meio dos filhos de Israel. O sacerdote era não só membro do povo judeu, mas ele era escolhido dentre os homens. Era um ser humano, não era um anjo, não era uma figura divina, não era alguém que era trazido diretamente dos céus, mas era alguém que vinha do meio do povo. Era alguém igual àqueles que recebiam a ministração do sumo sacerdote. Diz que esse sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. A ideia é que ele não era um simples mediador entre homens e homens. Ele não era alguém que conciliava as pessoas e os conflitos. Ele era um mediador entre homens e Deus. Ele conciliava um conflito muito maior, que era o conflito dos homens com o Senhor. Às vezes, como pastor, eu tenho que mediar conflitos. As pessoas brigam, as pessoas não estão se falando direito. Aí o marido tem um problema com a esposa, e não estão conseguindo resolver. Aí liga, pastor, vem ajudar. E eu vou lá tentar mediar conflitos. Eu quero fazer com que a esposa volte a falar com o marido, e que o marido volte a respeitar a esposa. A gente vai usar a palavra de Deus. O sacerdote, ele tinha uma função mediadora muito maior. Ele não era chamado para resolver famílias em conflito. Ele era chamado para resolver a humanidade em conflito com o Senhor. Ele era o mediador de um conflito muito mais sério, que era o conflito dos homens com Deus. Ele era constituído nessas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. É difícil pegar isso na tradução, mas é muito bonito no grego, a ideia de que ele era escolhido dentre os homens para os homens, dentre os homens a favor dos homens. Ele era tirado dos seus iguais, mas a favor, para o bem dos seus iguais. Ele era alguém separado por Deus para o serviço do povo. E ele entregava ofertas pelo povo de Deus. Era parte de suas funções como sumo sacerdote. Levítico 16, por exemplo, diz o seguinte: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. O sacerdote tinha os outros como foco. A vida do sacerdote era vivida não para si, não para satisfazer os próprios interesses, mas era uma vida vivida em sacrifício de si, em função das outras pessoas, entregando ofertas e sacrifícios por eles. Era um ministério de entrega, era um ministério de sacrifício, era um ministério onde os outros eram colocados na frente. Tomás de Aquino, o famoso escritor cristão, comentava que o sumo sacerdote não era designado por causa de sua glória, nem para acumular riquezas, nem para enriquecer os seus parentes. Mas ele era designado para se excluir e para se diminuir por causa dos outros. Ele era escolhido para se sacrificar em serviço. A questão que o autor aos Hebreus parece querer responder é: Jesus cumpre esse requisito do ministério do sumo sacerdote? E a resposta é obviamente positiva. Quando nós lemos o verso 7 do mesmo capítulo, Hebreus 5:7, a gente tem a descrição do ofício do novo sumo sacerdote, que é Jesus. E diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne. Ele falou anteriormente que cada sumo sacerdote era escolhido dentre os homens. Aqui o sumo sacerdote, Jesus, ele foi escolhido nos dias de sua carne, falando diretamente dos tempos em que Jesus viveu nessa terra.
Ele também era homem como os antigos sacerdotes. Ele também foi tirado dentre os homens. E ele já cumpre um requisito muito simples acerca de quem eram os sumos sacerdotes, que eram retirados do meio do povo de Israel, e Jesus aqui é retirado do meio do povo também. Jesus, como um judeu, homem dentre os homens, é retirado para o serviço aos homens. Deus fez com que Jesus fosse homem, ele encarnou e se tornou parte da força humana, justamente porque o sumo sacerdote era escolhido dentre os homens para os homens. Jesus se fez o igual, justamente para ser a mediação entre nós e Deus. Ele, em sua própria carne, em seu próprio corpo, já representava essa mediação. Ele, por si só, gera a união entre homem e Deus. Ele já tinha essa união das naturezas divina e humana. E no seu próprio corpo ele era um mediador. A sua própria existência era uma existência de mediação, de união entre a força do homem e a força de Deus. E ele se torna homem justamente para ser aquele retirado dentre os homens para os homens, cumprindo parte da função sacerdotal. Diz então que nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Aqui ele continua falando do ministério terreno de Jesus de uma forma completa. O ministério terreno de Jesus foi um ministério de oração. Jesus orava o tempo inteiro, mas ele não só orava, como a gente às vezes ora de forma desengajada e sem muito relacionamento. Ele orava com forte clamor. Ele orava com lágrimas. A ideia de clamor, meu irmão, significa algo como gritar, falar alto. Forte clamor parece um gemido de desespero diante de Deus. Jesus tinha lágrimas em suas orações. Ele não orava de forma seca, ele não orava para cumprir um ritual, ele não orava porque a igreja mandava ou porque era uma tradição religiosa. Ele orava com um derramar de toda a dor da sua alma, com orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte. E aqui ele está falando justamente da ressurreição de Jesus. O Deus Pai era aquele que poderia ressuscitar Jesus, como de fato ele fez. E Jesus, nos seus dias como homem, aqui nessa terra, vivendo como nós, orava com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Deus Pai por nós. Orava ao Deus Pai pedindo para que Deus nos abençoasse e para que Deus o livrasse da morte. Ele está falando aqui desse ministério terreno de forma completa, mas a gente encontra parte do auge desse ministério na história do Getsêmani, onde Jesus, às vésperas de ser morto e crucificado, ele está orando ao Pai, pedindo a ajuda de Deus e chorando e gemendo e passando pela experiência de suar sangue. É uma experiência que é medicamente documentada, em que o nível de estresse do indivíduo chega a algo tão extremo que os vasos capilares da pele começam a estourar, ele começa a suar sangue de fato. Isso é medicamente documentado. E o que parece ser o fato aqui é que o nível de estresse de Jesus diante da ideia de ser separado de Deus, de receber os pecados do povo sobre si e de tomar o cálice da ira de Deus em nosso lugar, foi algo tão estressante para o próprio Cristo que o seu corpo sentiu aquilo. Que o seu corpo reagiu com dor. E ele orava, e ele gemia, e ele pedia àquele que o podia livrar da morte. O nosso sumo sacerdote também entregava sacrifícios pelos homens. Assim como o sumo sacerdote entregava sacrifícios, a gente tem um Cristo que viveu uma vida de sacrifício por nós. Não era só um sumo sacerdote que pegava animais, que pegava um bolo de farinha, que pegava uma ave, levava diante de Deus, matava aquele animal para representar o sacrifício dos pecados. A própria vida de Jesus foi um grande sacrifício por nós. Ele entregou o seu próprio bem-estar, ele entregou o seu próprio corpo, ele se entregou completamente em sacrifício a Deus em nosso lugar. Ele cumpre os requisitos no ofício do sumo sacerdote, porque toda a sua existência foi uma vida de sacrifício por aqueles que creem. Pode ser uma referência nisso ao Salmo 116, que fala sobre o sofrimento de Jesus e as orações dele ao Pai. Pode ser uma referência ao Salmo 22, que descreve esse processo de Deus sofrendo diante da ira de Deus. Você já orou com um grito? Você já orou com choro, com lamento, com gemido? Você já orou com fortes lágrimas? Jesus também. Jesus entende os teus momentos de desespero diante do Pai. O próprio Jesus viveu esse tipo de coisa. A oração é algo muito sério e Jesus orou com seriedade diante daquilo que Deus
havia preparado para ele a morte de cruz e o recebimento do cálice da ira. Jesus gemeu em oração, como oferta e como sacrifício em nosso lugar. Por causa disso, diz o texto, ele foi ouvido por causa da sua reverência. O Pai, aquele que podia livrar Jesus da morte, ouviu o seu Filho e o levantou dentre os mortos. Ele provou que de fato ele era Deus, ele provou que de fato ele era escolhido pelo Senhor, justamente pelo fato de que o Pai o ouviu e o Pai o aprovou através da ressurreição. Diz que isso se deu por causa da sua reverência. Reverência aqui fala da ideia de temor de Deus, de seguir o Senhor de forma profunda. A ideia é uma vida de piedade, de engajamento nas coisas do Senhor. Diz o texto, falando do ofício do antigo sumo sacerdote, que ele foi escolhido da parte dos homens, escolhido dos homens da parte de Deus, sobre as coisas relacionadas a Deus, para as coisas relacionadas a Deus. Diz aqui que Jesus foi aquele que foi ouvido por Deus e foi ressuscitado por causa de sua reverência, de sua piedade, de seu engajamento com as coisas relacionadas a Deus. O argumento então do autor aos Hebreus nesse primeiro momento é que Jesus cumpre todos os requisitos do ofício do sumo sacerdote, porque ele foi tirado dentre os homens, assim como o sumo sacerdote era, porque ele viveu ao entregar ofertas e sacrifícios pelos homens, assim como o sumo sacerdote fazia, e que ele tinha uma vida concernente às coisas de Deus, assim como o antigo sumo sacerdote, porque a sua vida foi uma vida de piedade, e a prova disso foi a sua ressurreição dentre os mortos. A segunda comparação, o segundo paralelo, a gente encontra dos versículos 2 e 3 ao versículos 8 a 10, que fala do sacrifício do antigo sumo sacerdote e o sacrifício do novo sumo sacerdote. O sacrifício do antigo sumo sacerdote é descrito nos versos 2 e 3. Começa falando que ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. O sumo sacerdote não era alguém frio, não era alguém incapaz de entender os problemas e os pecados do povo, mas ele era capaz de se compadecer. A gente falou domingo passado sobre esse Jesus que se compadece, a ideia de sentir junto. E ele vai dizer que o antigo sumo sacerdote tinha isso. Ele sentia junto, ele se compadecia dos ignorantes. É muito interessante isso. O autor aos Hebreus escreve um texto muito cheio de detalhes e de riquezas de fraseado. Ele vai tratar aqui o pecador como um ignorante. Aquele que peca é aquele que não entendeu as coisas de Deus, é aquele que ainda não entendeu quem Deus realmente é. O pecado revela um tipo de burrice espiritual, porque o pecado nunca é inteligente. Pecar nunca é uma coisa esperta. Pecar nunca é escolha racional. O pecado sempre é uma tolice, sempre é uma loucura, sempre é uma burrice. Pecar é burrice. O caminho da santidade é o caminho inteligente. Quando a gente escolhe o pecado, a gente escolhe um caminho de tolice, de ignorância, de separação daquilo que é são. Se a gente pensasse direito, a gente não escolhia o pecado. Se a gente pensasse direito, a gente não escolhia agir de uma forma estúpida. Quando você pensa direito, você não trai o seu marido. Quando você pensa direito, você não sonega, não pega um dinheiro por fora sem os outros verem. Quando você pensa direito, você não é preguiçoso. Quando você pensa direito, você não foge das coisas concernentes a Deus. Quando você pensa direito, você é submisso aos seus pais. Quando você pensa direito, você é um bom profissional, você é uma pessoa que serve bem na igreja. Se você pensar direito, você vive firme nas coisas de Deus. O pecado é uma ignorância. É uma ignorância. Nunca é inteligente pecar. Ele vai dizer aqui que o sacerdote é capaz de se compadecer dos ignorantes. Porque o sumo sacerdote também, em algum nível, era ignorante. Ele era tirado dos homens e ele também vivia na luta contra se desviar do caminho. É o que diz, dos que se desviam do caminho. O ignorante aqui, o pecador, é aquele que se desvia do caminho. Há um caminho correto, há um jeito de viver que glorifica o nome de Deus, mas a gente é meio burro. E a gente sai desse caminho. E a gente escolhe pecar, a gente escolhe errar, a gente escolhe o caminho da desgraça. Por que o sacerdote conseguia se compadecer, sentir junto dos ignorantes? Ele diz, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O próprio sumo sacerdote estava rodeado de fraquezas. E quando eu li esse texto pela primeira vez, rodeado de fraquezas, me dá a ideia de que ele era alguém especial, superior, que todo mundo em volta dele era meio fraco, né? Aquela frase de filme, né? Estou rodeado de ignorantes, né? Estou rodeado de idiotas. E a ideia parecia essa, assim, rodeado de fraquezas. Então o sacerdote era um cara especial, superior, melhor que todo mundo, com a estola sacerdotal, aquelas roupas pomposas e um monte de gente ignorante em volta dele. Mas a ideia não é essa. Esse rodeado é uma tradução meio metafórica. Literalmente, você tem escrito assim,
porque ele também está vestido de fraquezas. Ele é uma pessoa que está vestida da fraqueza. Rodeado é uma boa tradução, mas vestido traz a ideia de que ele estava rodeado, mas ele estava parte disso. Ele era parte da fraqueza. Ele também era fraco. Ele não estava excluído desse grande contexto de fraqueza, não. Ele próprio era um dos fracos. O sumo sacerdote não era um homem especial, não era um homem superior, não era alguém que o pecado não tocava. Era alguém que também precisava do perdão de Deus, que também precisava que Deus se compadecesse dele, porque ele também era fraco e pecador, ele também era um ignorante, ele também se desviava do caminho. E por isso, diz o verso 3, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O sumo sacerdote ele não ia entregar só o sacrifício pelos outros, ele entregava os sacrifícios por si, porque ele também era pecador tanto quanto os outros, ele estava vestido da fraqueza, e por isso ele também tinha que entregar ofertas para que Deus o perdoasse, para que então ele entregasse ofertas para que Deus perdoasse os outros. Ele não era alguém num grau superior, ele estava no mesmo mundo, tirado dentre os homens, pelos homens. Diz Levítico 16, 16 a 17, já li o verso 16, vou ler o 16 de novo, agora com o 17. Diz assim: fará o mesmo pela tenda do encontro, falando aqui do sumo sacerdote, que está com ele no meio de suas impurezas, no meio de suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de ter feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então o sacerdote não era alguém especial que já estava limpo com Deus. Ele também era fraco, ele também era pecador, ele também passava e participava dos pecados com os homens. A ideia aqui é que o sumo sacerdote, por isso, podia se compadecer. Por isso, ele poderia entender o pecado dos homens. Por isso, ele conseguia ser mais amoroso. Por isso, ele conseguia ser mais compreensivo, ser mais misericordioso, porque ele era também parte dos homens. Aí você me diz, mas pastor, como é que Jesus pode cumprir essa função também? Porque Jesus não peca. Jesus viveu como nós e Jesus não participou do pecado. Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele viveu plenamente. No entanto, o autor aos Hebreus traz aqui um dos trechos mais profundos do Novo Testamento acerca de Jesus, do verso 8, 9 e 10, falando também sobre o sacrifício desse novo sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Esse sacrifício que gera empatia. Ele diz no verso 8, a partir do verso 8, embora fosse filho, ele não era só tirado dentre os homens, ele não era só um homem comum, ele era o próprio Filho de Deus, mas ele mete que um embora. Quando vem um embora, não é? O embora diz que o que eu vou dizer agora tem um contraponto a isso que talvez seja complicado. Ele vai dizer, embora sendo filho, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É difícil traduzir esse texto, certo? É tão difícil que eu não consegui. Aí eu liguei para 3 pastores amigos meus, assim, que a gente às vezes pede socorro, né? Pastor, como é que o senhor traduz aqui Hebreus 8, tá 5:8, tá meio difícil, meio truncado o negócio. Aí os 3 pastores que eu me liguei me deram 3 traduções diferentes. Aí eu fiquei preocupado, certo? Aí eu consultei 10 comentários e os 10 tinham posições diferentes. Eu disse, meu Jesus, é agora, né? Porque é fácil dizer as 10 posições, difícil é deixar fácil pro sermão, né? Os maiores conflitos do pastor não é achar a complexidade do negócio, é nadar na complexidade e trazer a parte simples para a igreja confiar. Então é um texto difícil, é difícil traduzir. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As traduções comuns em português parecem indicar que Jesus não sabia obedecer, aí teve que apanhar para aprender a obedecer, como uma criança, né? Então diz aqui, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. A gente como criança é assim, né? Eu não sei obedecer, eu nasci querendo minhas coisas, querendo qualquer coisa, aí eu faço coisas erradas, minha mãe me faz sofrer com um chinelo, com um cinto, aí eu sofro e eu aprendo a obediência. Aprendo uma coisa que eu não sabia, eu aprendo a obedecer. Jesus então foi desobediente, né? A questão é que aprender aqui, uma tradução mais acurada, tem que entender que o sentido não é estrito de receber um conhecimento novo. A ideia está mais relacionada a encontrar uma experiência. A ideia não é que Jesus encontrou uma informação nova como uma aula. Eu não sabia obedecer e obedeci. A ideia é que Jesus não tinha experimentado o sofrimento. E experimentando o sofrimento é que ele encontrou a obediência. A ideia mais precisa aqui então é que Jesus, não é que Jesus não sabia como obedecer e precisou aprender a obedecer, mas que ele aprendeu a obediência no sentido de aprender experiencialmente, de experimentar a vivência da obediência.
Ou seja, a ideia de aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu tem basicamente o sentido de a sua obediência lhe levou a conhecer o sofrimento. A ideia é que porque ele obedeceu, então ele sofreu. Porque ele começou a obedecer ao Senhor, porque ele seguiu o caminho de Deus, então ele entendeu o que é o sofrimento experiencialmente. O Deus encarnado, então, aprendeu algo novo, ele encontrou algo que ele nunca tinha encontrado. Ele sofreu em obediência. Isso é uma coisa que só foi possível a partir do momento em que Deus encarnou. Uma vez que ele virou homem como nós, ele experimentou uma coisa que ele nunca tinha experimentado, que foi sofrer para obedecer ao Senhor. Na Trindade, nos céus, antes de Deus aparecer como homem aqui na terra, ele não precisava sofrer em obediência. Mas foi quando Cristo encarna e vive como homem, assim como nós, é que ele experimenta o sofrimento. E experimenta um sofrimento por obediência. Ele obedece e então ele sofre como nós. Por isso, ele é empático. Por isso, ele consegue se condoer. Por isso, ele sente junto. O sacerdote poderia se condoer dos seres humanos porque ele mesmo estava vestido de fraqueza. E por isso estava próximo do caminho do pecado e entregava sacrifícios por si. Jesus, por outro lado, pode se condoer e ser misericordioso conosco, não porque ele pecou, mas porque ele participou da obediência e sofreu pela obediência. Sofreu morte e morte de cruz. Esse sofrimento traz um resultado. E o resultado do aprendizado que se deu pelo sofrimento e pela obediência de Cristo é a perfeição e a sua nomeação como sumo sacerdote. Diz o texto, tendo sido aperfeiçoado. A ideia de perfeição, no livro de Hebreus, tem uma perspectiva vocacional. Significa basicamente qualificar ou fazer completamente adequado. A ideia é que Jesus se tornou adequado para ser o nosso sacrifício, se tornou adequado para ser o nosso sumo sacerdote a partir do momento do fato de que ele sofreu em nosso lugar, de que ele conheceu o sofrimento pela obediência. O sacerdote conheceu as nossas dores, participando completamente dessas dores, até mesmo do pecado. Jesus conhece e se dói por nós porque ele venceu o pecado, mesmo participando da tentação, porque ele obedeceu e obedeceu até a morte. Jesus cumpre então o qualificativo de ser o nosso sumo sacerdote, porque pelo seu sofrimento e obediência ele é feito plenamente adequado a esse sacerdócio. Por isso que o verso 10 diz, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Verso 9, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Através de seu sofrimento, ele se torna autor da salvação. Autor aqui tem o sentido de fonte, de origem, daquele que escreve a nossa salvação. A nossa salvação vem dele porque ele sofreu em obediência. É uma salvação que ele nos dá de forma eterna. Tornou-se autor da salvação eterna. Somos eternamente salvos. O sacerdote tinha que entregar sacrifícios anualmente. O sumo sacerdote anualmente ia na tenda do encontro, anualmente levava o sacrifício de expiação em nosso lugar. Jesus, de uma vez por todas, entregou um sacrifício que é eterno, que é pleno, que é completo, que ele é o autor. Salvação essa para aqueles que o obedecem. A nossa salvação é eterna. A nossa salvação não é dependente das circunstâncias, não é uma coisa que ele deu e que tem que se renovar todo mês, todo ano, como se fosse uma mensalidade com coisa que você paga, como se fosse uma taxa da assinatura de um clube, como se fosse um carro que de vez em quando você tem que fazer uma revisão. É um negócio eterno, pleno, uma vez por todas. Ele entregou, você recebeu e a salvação é sua, porque a qualidade do nosso sumo sacerdote é superior, porque a qualidade do nosso sacrifício é superior. Temos uma salvação que é eterna, mas que é dada àqueles que obedecem. Aqui a ideia é que ele não é um sumo sacerdote que morreu por todo mundo especificamente, de que a salvação é dada para qualquer pessoa, a ideia de um universalismo em que qualquer pessoa vai ser salvo conhecendo Jesus ou não, mas a ideia é que ele é sumo sacerdote para dar uma salvação eterna a quem o obedece, a quem recebeu dessa graça e escolheu viver uma vida de obediência. Eu adoro textos bíblicos que falam sobre o nosso comportamento, porque como cristão reformado, como um protestante, eu acredito que a salvação se dá pela fé somente, pela obra de Cristo somente. Mas é maravilhoso quando os textos lembram que essa fé se manifesta visivelmente em obediência. Como é que eu sei que você tem fé? Como é que eu sei que você realmente crê? Eu sei porque você obedece.
Eu sei porque você vive no caminho de Deus. Porque quando você peca, você volta para o caminho do Senhor. Essa salvação é para quem anda nesse caminho. Essa salvação é dada para quem anda no caminho de Deus. Você pode vir para a igreja todo domingo, você pode dar seus dízimos fielmente, você pode se engajar em algum ministério. A pergunta é: você anda no caminho da obediência? Os mandamentos do Senhor são importantes para você? Quando você tenta fechar os olhos e tapar os ouvidos para as coisas de Deus, isso dura muito tempo? Ou você não consegue, você não aguenta ficar longe do Senhor? Ou você não aguenta viver longe da obediência? Não adianta nada a gente ter um Deus de boca, ter uma fé que se manifesta unicamente em aspectos lúdicos da vida cristã, ou em coisas fáceis como dar algum dinheiro ou estar na igreja, mas nossa fé tem que se manifestar em uma vida que obedece àquilo que Deus ordena a nós, uma vida que é vivida seguindo os mandamentos do sumo sacerdote. Quando Deus falou no Antigo Testamento, principalmente em Levítico, sobre como o sacerdote se comportaria e como o povo ia receber desse sacrifício, eles tinham que andar exatamente no que Deus disse, para que eles pudessem receber o sacrifício do sacerdote. Hoje, nós recebemos um sacerdócio que é eterno, que é muito mais poderoso, um sacrifício que é dado de uma vez por todas, e tudo que ele pede é que a gente ande submisso a esse Cristo, obedecendo os seus mandamentos, aceitando a sua misericórdia, andando no caminho de sua graça. E é por isso que Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor está dizendo é que Jesus pertence a uma ordem sacerdotal muito maior, superior e anterior à ordem de Levi, que era a ordem de Arão. A gente vai entender melhor essa ideia de Melquisedeque quando a gente estudar Hebreus 7. A gente vai passar por cima disso um pouco. Mas o paralelo que é dado aqui é que os sofrimentos da obediência do Messias são seus sacrifícios sacerdotais pelos nossos pecados. E que a humildade desse Messias, a entrega desse Messias, o sacrifício desse Messias faz com que ele também cumpra aquilo que era próprio do sumo sacerdote, de ser alguém que pode sentir as nossas dores e se condoer de nossos pecados. Porque ele sofreu, porque ele foi tentado, porque ele participou da nossa vida e ele foi aceito como perfeito para a nossa salvação. Perfeitamente adequado para ser aquele da parte de Deus, para que sejamos aceitos por ele. O terceiro e último paralelo está no versículo, está no meio, e é o paralelo central aqui, que fala do chamado divino do antigo sumo sacerdote, no versículo 4, e o chamado divino do novo sumo sacerdote, nos versículos 5 e 6. Versículo 4, falando do chamado divino do antigo sumo sacerdote, é o ponto alto do texto, diz: e ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. O antigo sumo sacerdote não se escolhia, ele era apontado, ele era escolhido da parte de Deus. Os autores aos Hebreus, os irmãos que receberam a carta aos Hebreus, estavam vivendo uma cultura, um tempo muito diferente disso aqui. Na cultura greco-romana, os sacerdotes comuns eram escolhidos em seus cargos por herança, por nomeação, por eleição, por alocação ou por compra. Você podia comprar o cargo de sumo sacerdote. O imperador Augusto se tornou sumo sacerdote por uma eleição popular. E esse ofício foi dado a seus sucessores. Na tradição judaica, o primeiro sumo sacerdote de Israel foi escolhido por Deus, foi Arão. Embora depois desse tempo a posição passasse ainda de pai para filho. No século II a.C., os sírios violaram a tradição e nomearam sumos sacerdotes que não possuíam qualificações para isso, mas que eram considerados dignos por patronagem. Eles pagavam, investiam dinheiro nas coisas de Deus e por isso eram tratados como sumos sacerdotes. Depois da famosa revolta dos Macabeus, que aconteceu ali entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, Simão foi designado sumo sacerdote pelo povo. Mas depois Herodes e os romanos o depuseram e então nomearam sumos sacerdotes à própria vontade. Depois dos tempos de Cristo, ali em 66 a 73 depois de Cristo, o que é mais ou menos próximo do tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita, os zelotes escolheram um sumo sacerdote por sorte. Jogaram moedas, jogaram sorte, fizeram cara ou coroa e escolheram um sumo sacerdote. Embora alguns judeus tiverem considerado isso um perfeito sacrilégio. Nesse contexto é que o autor aos Hebreus escreve sobre o sumo sacerdote. E ele vai dizer: por mais que muitos apareçam querendo tomar para si esse reino, esse papel, esse cargo, muitos homens briguem pelo direito de ser o sumo sacerdote, que algumas pessoas tentem comprar, que outros usem isso como um ambiente de guerra civil e tentem se colocar sobre os povos acerca de tomar esse papel religioso,
esse ofício de sumo sacerdote era dado exclusivamente por Deus. Deus escolhia, Deus apontava. E o que ele vai dizer é que isso acontecia com o antigo sumo sacerdote. Teologicamente falando, eles não podiam se submeter à cultura do tempo em que o sumo sacerdote era escolhido a bel prazer, seja por eleição, por votação, por compra, por nomeação, por guerra ou o que fosse. Mas o ofício era incompatível com esse tipo de comportamento. Deus tinha que escolher o sumo sacerdote. Isso porque esse era um ofício incompatível com o orgulho, incompatível com a altivez, com a superioridade, com a ambição egoísta. Pelo contrário, era um ofício que era vivido com humildade, com interesse pelo serviço. Era um ofício que se tirava do centro dos próprios pensamentos, do centro da própria vida e colocava os outros como centro dos próprios interesses e desejos. E ele vai citar um exemplo para provar isso. Ele vai dizer como aconteceu com Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel em uma longa lista de sumos sacerdotes levitas. Você vai ler sobre ele em Êxodo 28. Onde Deus escolhe Arão como sumo sacerdote. Arão não recebeu esse sacerdócio por causa de sua riqueza, de um nascimento nobre ou de nepotismo. Em vez disso, Deus escolheu Arão para servir. Deus o escolheu. Houve a famosa revolta de Corá, em número 16, onde Corá tentou tomar à força o cargo de sumo sacerdote. E Deus aparece dizendo que foi ele quem escolheu Arão e que ninguém poderia murmurar contra Arão. Porque Deus foi quem o escolheu. Jesus, certamente, é alguém chamado por Deus para esse papel. E é o que ele vai dizer e colocar como centro do seu argumento aqui em Hebreus 5, 1 a 10. O chamado divino do novo sumo sacerdote também foi um chamado da parte de Deus para sê-lo. Enquanto naquele momento os homens brigavam por esse cargo, brigavam para comprar, brigavam em guerras, brigavam por nomeações, por patronagens para serem sumos sacerdotes, o autor aos Hebreus diz que o próprio Deus apareceu e constituiu seu filho como aquele que seria o novo grande sumo sacerdote sobre todo o povo. Diz o verso 5 em diante. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Jesus não foi alguém que se insurgiu politicamente para roubar um papel elevado. Ele não era um revolucionário social, ele não era um zelote político, ele era o Filho de Deus apontado por Deus. João 8,54 diz, Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Jesus foi glorificado pelo Pai e sendo glorificado e escolhido pelo Pai, recebeu esse cargo de sumo sacerdote do próprio Pai. Ele não tomou isso para si, ele não reivindicou isso para si, mas o próprio Pai o entregou isso, como deveria fazer com todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Diz mais à frente, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. É uma citação do Salmo 2, verso 7, a gente já falou sobre isso quando estava falando em Hebreus sobre Jesus ser maior do que os anjos. Ele é o Filho de Deus, escolhido por Deus, gerado em sua ressurreição como aquele sobre tudo e sobre todos. E mais à frente diz, em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A citação aqui do Salmo 110, verso 4, que fala justamente sobre o Messias que viria e que seguiria esse sacerdócio segundo uma nova ordem. Não segundo a ordem levítica, mas a ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote anterior a Levi, e Jesus vem, segundo a tradição do Antigo Testamento, a ordem de um sacerdote anterior e maior e superior à ordem de Levi, que era a ordem de Arão. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que é compatível com a teologia do Antigo Testamento aceitar Jesus como um novo sumo sacerdote de uma nova ordem. O que ele quer dizer é que Jesus cumpre esse pré-requisito de ter sido escolhido por Deus. E foi apontado e escolhido pela sua ressurreição. O Pai ressurge Jesus entre os mortos, traz Jesus da morte e mostra que ele é aquele escolhido por Deus para assumir esse novo cargo, para assumir esse novo papel da parte do Senhor, daquele que é o nosso mediador final. O que é que isso significa para a gente? Muito legal, interessante, um texto muito rico, mas na prática, o que é que isso significa na nossa vida? Deixa eu encerrar com uma aplicação muito simples. A aplicação do ponto central aqui fala diretamente sobre aqueles que rejeitam Jesus como sumo sacerdote, que rejeitam Jesus como mediador da sua vida diante de Deus. Nós somos ensinados a termos muitos sacerdotes, assim como os judeus eram. Havia os sacerdotes, o sumo sacerdote que ligava o homem a Deus, eles iam a homens como eles para encontrar mediação. E na nossa cultura a gente foi ensinado a encontrar muitos mediadores. Mas Jesus foi escolhido por Deus.
Ele não é um revolucionário político tomando um cargo. Ele foi apontado pelo próprio Pai. Você não tem como fugir dele ou evitá-lo. Você não tem como escolher outro caminho de mediação a Deus. Não existe essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é o único grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Ele é o único meio do homem encontrar salvação. Nós não temos como tentar encontrar salvação por meio de nenhum outro. Nenhum outro nome é suficiente para nos levar diante de Deus e sermos aceitos por Ele. Nenhum outro nome foi apontado pelo Pai ou escolhido por Deus. Jesus foi o único escolhido para ocupar esse espaço de mediação. Se você tem que chegar a Deus, Ele é o único caminho. Todos os caminhos levam a Roma, mas o único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus. O nosso grande sumo sacerdote, o nome sobre todo nome. Deus o apontou como isso e não temos como fugir. Não temos como seguir outros sacerdotes. Não temos como seguir religiões sacerdotalistas. Seguir o judaísmo, voltar a seguir modelos do Antigo Testamento, não vai nos trazer para perto de Deus. Parece absurdo, mas eu tenho amigos de igreja, não um ou dois, amigos de igreja, que a gente conversava sobre Jesus, que largaram a fé e começaram a seguir religião judaica. Voltaram para o templo para esperar o Messias vir. E voltaram a se submeter a sacerdotes que não têm mais direito de estar lá. Porque o novo sumo sacerdote é Jesus. Eles são usurpadores que, assim como pessoas que tentam tomar o trono do rei legítimo, tentam assumir para si um cargo e um papel que não é mais deles, que agora pertence ao próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele a quem nos submetemos. Ele é o sacrifício. Ele é a oferta e é a Jesus que nós nos submetemos. O catolicismo romano ainda vive em um regime de sacerdotalismo. E muitos ainda seguem esse tipo de crença acerca de Deus. O termo máximo pontífice, que é aplicado ao Papa na teologia católica, fala do máximo sacerdote. Na Roma Antiga, esse termo se referia ao mais alto nome do colegiado de sacerdotes. E hoje o pontífice máximo, ou seja, o sumo sacerdote do romanismo, é o Papa Francisco. Mas para os cristãos não romanistas, nós não temos um sumo sacerdote, um máximo pontífice, que não seja o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso máximo pontífice, Ele é a única ligação entre homens e Deus. No romanismo ainda, o padre, como um sacerdote, tem o poder de perdoar pecados através das penitências. Mas para nós, só quem pode nos perdoar é o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus, diretamente, sem nenhuma mediação de mais nenhum homem. Ele é o nosso acesso direto a Deus, porque Ele é o grande e único sumo sacerdote por direito que nós temos. Ele é a linhagem, Ele tem o direito ao trono, Ele é aquele que está no lugar. Os outros tentam usurpar o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro sumo sacerdote. É a Ele que nós nos submetemos. A pergunta para você levar para casa é: a quem você está se submetendo como o grande Senhor da sua vida? A quem você está se submetendo como o único que pode te ligar a Deus? O único que pode abrir um caminho diretamente ao Pai? O único que pode abrir as portas dos céus para você? A quem você está se submetendo? A uma tradição familiar? A uma autoridade eclesiástica? A um profeta espiritual? A um grande escritor? A uma teologia específica? A uma denominação? A quem você se submete? Quem é o único que pode te ligar a Deus? Houve um véu que se rasgou. O antigo sumo sacerdote entrava por esse véu, mas agora nós temos um Cristo que entrou pelos céus para que diante de Deus nós tenhamos um representante. Ele é o nosso verdadeiro sacerdote. Nós não precisamos de nenhum outro. Pastores não são sacerdotes. Eu não ligo você a Deus. Eu não sou um intermediário entre você e Deus. Servos da igreja, diáconos não são sacerdotes. Os seus pais não são sacerdotes. As denominações não são sacerdotes. Apenas Cristo é aquele que pode nos ligar ao Pai. Apenas Cristo é aquele que pode ser o nosso mediador ao Pai. Então, quando precisamos de Deus, nós não temos que pedir bênção para ninguém. Quando precisamos do Senhor, nós não precisamos da mediação de ninguém. Você sozinho, com Cristo, pode chegar a Deus. Indo a Cristo você encontra perdão. Indo a Cristo você encontra salvação. A minha oração não perdoa seus pecados. A oração de padre nenhum perdoa seus pecados. Apenas a intercessão plena de Jesus pode perdoar você.
apenas indo diretamente a esse grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que sentiu as nossas dores, que sofreu em nosso lugar, que obedeceu e obedecendo sofreu e sofrendo se tornou perfeitamente adequado para a nossa mediação. Ele é Cristo Jesus e é só nele que nós encontramos esperança.